Oi gente, tudo bem? Hoje para abrir o vídeo eu trago a seguinte frase: a razão é escrava das paixões. Essa frase foi dita por David Hume, um filósofo inglês do século XVIII, e esse cara eu quero trazer hoje um pouco da base do pensamento empírico dele, assim como as linhas gerais do pensamento, de como ele apresenta essa tese filosófica que, em geral, na sua época, não foi bem aceita, e não raro é assim com pessoas muito geniais, mas que mais tarde, no século XX, foi validada por ninguém mais, ninguém menos que Immanuel Kant, um dos filósofos mais estudados na atualidade e até mesmo em estudos de ética e outras coisas assim. Vamos falar mais sobre ele em algum momento. Mas enfim, o que o David Hume fez? Ele classificou as experiências humanas e a mente humana em relação a elas de duas formas: as impressões e as ideias. As impressões são coisas sensitivas práticas. Eu olhando para essa câmera e absorvendo a impressão do que está acontecendo. A ideia seria uma cópia pálida do que está acontecendo. Então a gente pode pensar e racionalizar sobre essa ideia pálida. Agora, a forma que a gente reage a uma impressão, ela tende a ser muito mais relacionada aos nossos sentimentos e emoções daquele período específico do que propriamente tu tomar uma decisão mais deliberada. Essa vem em segundo momento. Ele diz que nós temos reações sentimentais e nós temos reações quase que guturais, né? muito viscerais às situações que nos abalam emocionalmente, e só depois a razão entra para fazer alguma correção naquela narrativa. Então, se a gente está vendo um amigo nosso entrando numa briga num bar, a gente não pensa duas vezes. A gente já vai ajudar o nosso amigo, depois a gente entende o que aconteceu. Em um exemplo bem simples, claro. E depois a gente pode até ver que o nosso amigo estava errado, né? E dar uma argumentada com ele e justificar e ver o que aconteceu. Mas a nível instintivo, a gente quer sempre proteger aqueles que estão próximos. E isso ele traz também. Essa relação de proximidade que a gente sente, por exemplo, entre pais e filhos, de consanguinidade, ela é formada também por contiguidade, que é aquela pessoa que tu convive tanto e as vidas de vocês se tornam tão entrelaçadas e parecidas que acaba sendo mais relevante ou igual a uma relação consanguínea, né? Então, isso ele traz também. E a máxima dele é que a razão é escrava das paixões. E paixões não no sentido de apaixonado, né? Mas paixões no sentido sentimental e emotivo, dessas reações nossas que elas vêm antes da razão. Então a gente reage às situações antes com o sentimento, antes com a emoção, antes com a parte mais antiga do nosso cérebro, que é relacionada à sobrevivência, do que depois com o nosso córtex, com a nossa tomada de decisão deliberada, considerando várias variáveis e criando uma narrativa para as coisas. É um vídeo bem rapidinho hoje, era só para explicar um pouco desse pensamento que ele traz e que é um empirista. Então ele pega o mundo natural, como já comentei em outro vídeo, e constrói sua teoria a partir desse. Não é um gancho preso no céu, né? É uma coisa que vem se construindo a partir dessas questões observáveis. E é interessante que eu tenha trazido também a questão do cérebro, porque eu quero fazer um vídeo um pouquinho mais aprofundado sobre como a gente interpreta o nosso senso de eu. Para o David Hume, esse senso de eu, de self, ele é um acoplado juntinho de todas as impressões que a gente já passou. E nada mais que isso. Então a gente pensa sobre as ideias que são projeções que a gente pode mutar elas, daquelas impressões originais, mas, em última instância, o nosso senso de eu é percebido pela mente como o conjunto de impressões que já aconteceram e deliberações sobre estas mesmas invariadas mutações. É isso para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha aí, se inscreve no canal, que esporadicamente eu posto vídeo e cada vez vai ficando mais interessante porque eu vou estudando mais e vocês também podem pegar um pouco do que eu estou lendo, do que eu estou estudando, que é o caso do David Hume e dessa filosofia dos sentimentos morais, vamos dizer assim. Mais um assunto bom para o vídeo. Valeu!